Prepare-se para uma das histórias mais chocantes e perturbadoras da Bíblia. Um relato de violência, traição e vingança que mudaria para sempre o destino de uma tribo inteira. O que aconteceu nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes vai te deixar sem palavras. Uma mulher inocente, um crime brutal e a guerra que destruiu milhares. O que aconteceu naquela noite terrível? E quais as consequências desse ato cruel? Tudo começou com um levita que viajava com sua concubina. Depois de uma desavença, ela fugiu para a casa do pai. Dias depois, ele foi buscá-la e o pai da mulher o recebeu com grande alegria e insistiu para que ficasse alguns dias. Com festas e banquetes, tentou adiar a partida. Mas após 5 dias, o levita decidiu partir com sua concubina e um servo, sem imaginar que o destino os levaria ao horror. Anoitecia quando chegaram perto de Jebus, atual Jerusalém. O servo sugeriu que parassem ali, mas o levita recusou. Não ficaremos numa cidade de estrangeiros, vamos para Gibeá, entre nosso próprio povo, disse ele. Mas essa escolha selaria seu destino. Você já parou para pensar nas histórias ocultas da Bíblia? Narrativas tão brutais e impactantes que mal conseguimos acreditar que estão registradas nas Escrituras? Essa história é uma delas, e ela precisa ser contada. Mas antes, se você quer continuar recebendo conteúdos como este, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma história impressionante que revelamos aqui. Agora, vamos continuar. Ao chegarem a Gibeá, ninguém lhes ofereceu abrigo. Ficaram na praça da cidade, expostos ao perigo, até que um velho bondoso, que também era estrangeiro naquela terra, se ofereceu para recebê-los em sua casa. Tudo parecia tranquilo, mas a cidade escondia uma escuridão terrível. Durante a noite, homens perversos cercaram a casa e bateram na porta. Eles exigiam algo impensável. Queriam violentar o levita. O velho anfitrião tentou impedir aquela atrocidade. "Por favor, não cometam tamanha maldade", suplicou ele. Em desespero, ofereceu sua própria filha virgem e a concubina do levita para apaziguar os agressores, mas a multidão estava sedenta de violência. Então, o levita tomou uma decisão aterradora. Ele empurrou sua concubina para fora da casa e trancou a porta atrás dela. A mulher ficou à mercê dos agressores, que a violentaram impiedosamente até o amanhecer. A concubina do levita foi entregue àqueles homens, que a violentaram durante toda a noite. De manhã, ela mal conseguia se arrastar até a porta da casa. Ao raiar do sol, a mulher arrastou-se até a porta da casa onde estava sua família, onde caiu sem forças. De manhã, ao abrir a porta, o levita a encontrou ela ali caída. Ele simplesmente disse: "Levanta-te e vamos." Mas ela não respondeu. Já estava morta. Ao vê-la caída, sem vida, o levita tomou uma decisão terrível. Em um ato de desespero e fúria, ele carregou seu corpo sobre um jumento e voltou para casa. Mas o que fez em seguida chocaria toda a nação. O levita cortou o corpo da mulher em 12 partes e enviou cada uma delas às tribos de Israel. Um ato simbólico e macabro que gerou um clamor de vingança em todo o povo. O que aconteceu a seguir foi um ato brutal e simbólico que levaria Israel a uma guerra sangrenta. Os líderes das tribos se reuniram em Mispá e declararam: "Jamais aconteceu algo assim em Israel. Devemos fazer justiça." O exército de Israel, com 400 mil guerreiros, exigiu que Benjamim entregasse os culpados. Mas a resposta foi surpreendente. A tribo de Benjamim se recusou a entregar os criminosos. Pelo contrário, eles se prepararam para lutar contra o restante de Israel. E assim, começou uma guerra brutal entre irmãos. Na primeira batalha, os benjamitas, guerreiros treinados, mataram 22 mil israelitas. Na segunda, Israel perdeu mais 18 mil homens. Mas na terceira, com estratégia e oração, os israelitas viraram o jogo. Os israelitas enganaram os benjamitas, fingindo recuar.
Quando os benjamitas os perseguiram, um exército escondido atacou a cidade e a incendiou. Cercados, os guerreiros de Benjamim foram massacrados. Apenas 600 homens fugiram para o deserto. A destruição foi completa. As cidades foram queimadas, mulheres e crianças dizimadas. Mas então, um novo problema surgiu. Israel percebeu que, em sua fúria, quase exterminou uma tribo inteira. Agora, como salvar os últimos sobreviventes? Naquela época, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Sem liderança, o caos e a vingança se tornaram a lei. Temendo a extinção da tribo de Benjamim, os israelitas permitiram que os sobreviventes raptassem mulheres de Siló durante uma festividade. Um ato controverso, mas que garantiu a continuidade da tribo. Essa história brutal nos ensina sobre as consequências da maldade, da desunião e da falta de liderança. Uma guerra entre irmãos que quase apagou uma tribo inteira de Israel. Até que ponto o desejo de vingança pode nos cegar? Que essa história nos faça refletir sobre justiça, misericórdia e as terríveis consequências de uma sociedade sem lei e sem direção. Esta história é um lembrete sombrio de que, sem liderança justa e sem misericórdia, o caminho da vingança pode destruir tudo. Até mesmo as mais fortes nações podem ser corroídas pela ausência de justiça verdadeira. O que resta é a reflexão sobre o que somos capazes de fazer uns aos outros quando deixamos a justiça nas nossas próprias mãos. E você? O que faria em nome da justiça? A resposta pode mudar tudo.